Ora, bom dia a todos. Vamos hoje iniciar um webinar com o Mecanismo Nacional de Anticorrupção, portanto o MENAC, e por isso agradeço desde já aos nossos palestrantes, em primeiro lugar ao Dr. Olívio Mota Amador, vice-presidente do MENAC, por ter acedido a realizar com a Apifarma esta sessão de esclarecimento, ao Dr. Luís Guimarães de Carvalho, também a disponibilidade desde a primeira hora para estar connosco a explicar todo o processo relativo ao MENAC, as suas obrigações, os deveres e os direitos e os deveres das empresas, e ao engenheiro João Mesquitela, que nos vai dar aqui uma parte mais prática relativamente à plataforma criada pelo MENAC. Esta sessão está a ser gravada e depois nós vamos disponibilizá-la também às empresas, nomeadamente àquelas que não conseguiram estar presentes por questões de agenda, e teremos também sempre a hipótese de, através do chat, numa primeira fase, colocar algumas questões que depois vão sendo respondidas no fim, ou serão respondidas no final pelos nossos palestrantes. Em nome da direção da Apifarma, portanto, reitero os meus agradecimentos ao MENAC, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, por nos ajudar a compreender melhor e a preparar as empresas da indústria farmacêutica para os cumprimentos legais. Muito obrigado e passava então a palavra ao Dr. Olívio Mota Amador. Ora, muito bom dia. Eu tenho o prazer de iniciar este webinar promovido conjuntamente com a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a Apifarma, cuja direção de saúde e, em especial, o professor Pedro Caridade Freitas, cuja ação e intervenção neste domínio me cumpre salientar e saudar. Este webinar, portanto, será composto fundamentalmente por duas partes. O Dr. Luís de Carvalho, consultor coordenador do MENAC, falará sobre o regime geral de prevenção da corrupção e as questões do cumprimento normativo que ele coloca, e depois o engenheiro João Mesquitela, que é especialista de sistemas e tecnologias de informação do MENAC, falará concretamente sobre a plataforma RGPC e os problemas que essa plataforma, ou as dúvidas que essa plataforma pode suscitar, tendo em vista, portanto, o melhor aproveitamento por parte das entidades desta plataforma. No início deste webinar, eu salientaria muito brevemente três aspectos que penso que são relevantes. Primeiro, no passado dia 25 de novembro, 2024, entrou em funcionamento a plataforma RGPC. Trata-se de um instrumento previsto na lei, no regime geral de prevenção da corrupção, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 109/2021, 9 de dezembro, e essa plataforma, portanto, não foi nada, portanto, inventado pelo MENAC, mas é uma obrigação e o MENAC está a cumprir o disposto na lei. O legislador refere expressamente que existe um conjunto de comunicações que deverão ser feitas através da plataforma eletrónica a criar para o efeito gerida pelo MENAC. Aliás, de forma semelhante ao que se passa no Tribunal de Contas com a plataforma e-Contas. Através desta plataforma pretende-se aproximar de forma mais expedita e eficiente as entidades abrangidas pelo RGPC e o MENAC. E, portanto, permite facilitar o cumprimento dessas obrigações. Nesta altura, e numa altura em que a plataforma já está a funcionar, e numa altura também em que, como sabem, está pendente para sair uma alteração legislativa relativamente ao MENAC, a alteração legislativa é essa que, à partida, não mexe praticamente com o regime geral de prevenção da corrupção, altera apenas questões de organização do mecanismo. Penso que é importante salientar que, nesta altura, o MENAC tem como preocupação fundamental incentivar o cumprimento voluntário das obrigações legais resultantes do RGPC. E, nesse âmbito, facilitar o acesso à plataforma por parte das entidades abrangidas. O MENAC é uma autoridade administrativa independente que dispõe de um regime legal próprio, perfeitamente definido, com um quadro sancionatório específico para situações de incumprimento das obrigações resultantes do referido regime legal. O MENAC não é um meio de repressão, não é um órgão policial para a detecção de práticas criminosas no âmbito da corrupção, mas antes um mecanismo de prevenção.
No entanto, cabe uma tarefa crucial de fiscalizar as obrigações que decorrem do regime geral de prevenção da corrupção para as entidades públicas, mas também para as entidades privadas que ficam, em caso de infração, sujeitas ao regime de controle nacional previsto na lei. O MENAC não abdica do exercício dessa função sancionatória, mas exerce-a de forma adequada, ou seja, tendo dado previamente condições de cumprimento voluntário minimamente adequadas às entidades abrangidas. E por isso, o material que está disponível no site do MENAC sobre o cumprimento, esclarecendo dúvidas, estamos sempre abertos para a realização de sessões como esta que estamos hoje a realizar, nomeadamente com associações sectoriais, e digo desde já que a partir da próxima semana levaremos a cabo algumas ações, tendo em conta a questão dos relatórios de avaliação anual que devem ser entregues no mês de abril, tentando facilitar a ação das entidades abrangidas nesse âmbito. Segunda nota, para referir que o MENAC pretende contribuir para que os instrumentos de cumprimento normativo, nomeadamente o plano de prevenção de riscos, o código de conduta, o canal de denúncias, constituam instrumentos positivos e úteis para as organizações, para a sua credibilidade e para a sua reputação. O cumprimento formal do disposto no regime geral de prevenção da corrupção, através da entrega de documentos, não é um fim em si mesmo, deve ser antes um corolário de todo um trabalho que a entidade realizou, envolvendo todos os seus níveis hierárquicos no âmbito da identificação de riscos, da prevenção de conflitos de interesses, de criação de medidas que permitam mitigar e prevenir esses riscos. O MENAC estará sempre disponível e, na medida das suas possibilidades e no cumprimento da lei, para ajudar as entidades nesse sentido. Por fim, uma terceira nota para referir que este webinar é dedicado e tem como destinatários a indústria farmacêutica, que tem especificidades resultantes do tratamento até aprofundado de muitas destas matérias, são objeto por parte dessas entidades. E a ligação internacional muito intensa que diversas empresas deste setor têm, o que leva, portanto, a que tenham que regular este tipo de matérias. Essas especificidades da indústria farmacêutica, enfim, ficaram patentes numa reunião que realizámos com a Apifarma em 18 de setembro do ano passado, e queria referir que o MENAC, dentro dos limites da lei, estará sempre disposto a evitar duplicações burocráticas e a atender nas suas orientações à especificidade dos setores. Formulo votos para que seja proveitoso este webinar e que prossiga a colaboração profícua com a Apifarma, iniciada em setembro do ano passado. Muito obrigado, votos de uma boa sessão, e passaria, portanto, a palavra ao Dr. Luís Guimarães de Carvalho. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Eu iria partilhar aqui a minha apresentação, que tem como temática o regime geral da prevenção da corrupção e o programa de cumprimento normativo que decorre do RGPC. Será uma apresentação que procurará ser muito prática, com uma linguagem bastante acessível e com ligações que depois acompanharão, ligações através do site do MENAC, onde eventualmente algumas destas temáticas poderão ser mais desenvolvidas. O RGPC, o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, aprovado por um Decreto-Lei de 2021, é aplicável às pessoas coletivas, públicas e privadas que empreguem 50 ou mais trabalhadores e que são, assim consideradas como entidades abrangidas pelo RGPC. As entidades abrangidas estão obrigadas a adotar um programa de cumprimento normativo e a designarem um responsável pelo cumprimento normativo. O RGPC foi aprovado e publicado em 2021, tem tido, de facto, uma entrada em vigor progressiva, mas tendo entrado plenamente em vigor, designadamente para as entidades privadas, em junho do ano passado. O programa de cumprimento normativo inclui, basicamente, um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, o PPR, um código de conduta, um programa de formação para a integridade
e um canal de denúncias. E eu passarei a dar alguns detalhes relativamente a cada um destes instrumentos do Programa de Cumprimento Normativo. O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas identifica eventuais ou possíveis ocorrências que possam verificar-se relativamente ao cumprimento de cada função dentro da organização e que, por negligência ou por dolo, desvirtuem ou contrariem essa mesma função. O Plano de Prevenção de Riscos abrange toda a organização e a atividade que essa entidade abrangida desenvolve, incluindo as áreas desde a administração à direção, às áreas operacionais e às áreas de suporte. Um plano de prevenção de riscos contém a identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a entidade a atos de corrupção e infrações conexas, considerando a realidade do setor em que se insere e as áreas geográficas em que ela atua. As medidas preventivas e corretivas consideradas necessárias para permitir reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto negativo dos riscos que estão identificados. O plano de prevenção de riscos, em síntese, pode apresentar-se com a seguinte estrutura. E aqui estamos a falar daquela que poderá ser uma estrutura simplificada e mínima. A indicação da função e dos propósitos genéricos da entidade, com menção à sua missão, à visão e aos valores que lhe estão associados. A estrutura orgânica da organização, as matrizes de risco correspondentes ao número de unidades orgânicas e os processos e as respectivas medidas preventivas e corretivas. A execução do plano de prevenção de risco está sujeita a um controle, que aliás o Sr. Vice-Presidente já teve a oportunidade de falar, que é efetuado nos seguintes termos. Elaboração no mês de outubro de um relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ao máximo e elaboração no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução do plano de prevenção de riscos através da elaboração de um relatório contendo a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua implementação. Queria chamar a vossa atenção que, uma vez que aquilo que nos diz a nossa experiência mais recente é que só a partir do momento é que a entrada em funcionamento da plataforma RGPC, em novembro do ano passado, é que algumas entidades, sejam elas públicas ou privadas, é que começaram, ainda que um pouco tardiamente, a desenvolver os seus planos de prevenção de riscos. Se eventualmente estivermos a falar de entidades que apenas elaboraram o seu plano de prevenção de riscos no final do ano passado ou no início deste ano, obviamente que a elaboração deste relatório que diz respeito à execução durante um período de cerca de um ano do plano de prevenção de riscos, obviamente que não será exigível se eventualmente, como digo, o plano de prevenção de riscos apenas tiver sido elaborado no final do ano passado ou no início deste ano, 2025, e, portanto, obrigará apenas as entidades que o tiverem elaborado mais recentemente a apresentarem no mês de abril, mas do próximo ano, este relatório de execução. A metodologia adotada pelo Plano de Prevenção de Riscos do MENAC tem esta matriz. O nosso Plano de Prevenção de Riscos está disponível através deste link. Não vou, obviamente, perder muito tempo com esta situação. No entanto, fica como referência para quem eventualmente, para as entidades que eventualmente queiram inspirar-se no modelo do MENAC, obviamente com características certamente adequadas à realidade específica, neste caso da indústria farmacêutica, mas a verdade é que o MENAC tem um plano de prevenção de riscos e ele está disponível através da internet e pode eventualmente servir de base e de suporte à elaboração de um plano de prevenção de riscos. O plano de prevenção de riscos, as entidades abrangidas asseguram a publicidade do plano de prevenção de riscos aos seus trabalhadores, devendo fazê-lo por mail ou através da sua intranet ou na sua página oficial da internet, caso as tenham, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação e respectivas revisões. O plano de prevenção de riscos, e esta é uma questão que tem sido várias vezes colocada, em certos casos pode expor a entidade a situações de risco comercial ou de segurança, pelo que é perfeitamente admissível que, para efeitos de divulgação pública e para dar cumprimento àquilo que é exigido pelo RGPC em matéria de divulgação pública do plano de prevenção de riscos das entidades abrangidas, esta possa ter uma versão que é publicitada, omitindo certas componentes desse plano de prevenção de riscos na versão que efetivamente for divulgada. No caso concreto da plataforma RGPC,
Como, obviamente, o MENAC atua na base da reserva, o plano de prevenção de riscos que deve ser depositado no âmbito da plataforma RGPC deve ser, de facto, o plano de prevenção de riscos na sua totalidade, sem a omissão destas componentes, mas nos casos em que, eventualmente, a entidade possa entender que se está a expor a determinado tipo de riscos, designadamente do foro comercial, pode, efetivamente, omitir componentes do seu plano de prevenção de riscos naquela que for a divulgação pública desse mesmo plano de prevenção de riscos. O plano de prevenção de riscos é revisto a cada 3 anos, ou sempre que se opera uma alteração nas atribuições ou na estrutura orgânica ou societária da entidade que o possam justificar. O Código de Conduta. O Código de Conduta estabelece, no fundo, um conjunto de princípios e valores e regras de atuação de todos os dirigentes e trabalhadores em matéria de ética profissional, ajustado, obviamente, à realidade intrínseca de cada atividade. As entidades abrangidas asseguram a publicidade do Código de Conduta, exatamente nos mesmos termos do Plano de Prevenção de Riscos, sendo que, obviamente, aqui, à partida, não haverá necessidade de fazer qualquer tipo de condicionamento na divulgação do Código de Conduta, muito pelo contrário, ele deverá efetivamente ser, de uma forma completa, partilhado e publicitado. O Código de Conduta, da mesma forma como o Plano de Prevenção de Riscos, é revisto a cada 3 anos ou sempre que se opera alteração nas atribuições ou na estrutura orgânica da entidade que o possam justificar. Também para este efeito, o MENAC tem o seu Código de Conduta, que, como digo, ajustado às realidades específicas de cada área, de cada entidade abrangida. No entanto, o Código de Conduta, também através deste link, está disponível, o Código de Conduta do MENAC está disponível e podendo servir de referência para a elaboração de outros códigos de conduta. O Programa de Formação para a Integridade. As entidades abrangidas estão obrigadas a realizarem ações de formação, internas ou externas, ou seja, internalizadas ou contratadas externamente, para todos os seus dirigentes e trabalhadores, com vista a que estes conheçam e compreendam as políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e das infrações conexas. O Programa de Formação para a Integridade deve ser concebido em articulação com o Plano de Formação para a Integridade, Transparência e Prevenção da Corrupção, 2024-2025, que está aprovado pelo MENAC e que está disponível neste link através do site do Mecanismo Nacional Anticorrupção. O Programa de Formação para a Integridade pode ser inserido no Programa Geral, pode e deve ser inserido no Programa Geral de Formação da entidade abrangida, e as horas de formação para a integridade devem ser contabilizadas como horas de formação contínua a que o empregador deve assegurar a cada um dos seus trabalhadores. O canal de denúncia. O canal de denúncia interna é um instrumento que tem por objetivo assegurar a apresentação, o tratamento e o seguimento de denúncias de atos de corrupção e infrações conexas praticadas no âmbito ou envolvendo pessoas da organização. E deve, 1. Estar publicitado e acessível, por exemplo, na internet, a todos os dirigentes e trabalhadores, independentemente do vínculo laboral ou profissional, ou na existência ou inexistência de remuneração. Portanto, deve estar disponível e acessível a todos os colaboradores da entidade abrangida. Possibilitar a apresentação e seguimento seguros das denúncias. Garantir a integridade e conservação das denúncias, pelo menos por um período de 5 anos. Garantir a confidencialidade sobre a matéria denunciada e as identidades de todos os envolvidos, seja do denunciado, de testemunhas e, obviamente, do próprio denunciante, impedindo que pessoas não autorizadas acedam a esses elementos de identificação. E deve garantir a independência e imparcialidade no exercício das funções dos operadores de canal de denúncia, ou seja, apesar de as pessoas que forem designadas como gestoras ou operadoras do canal de denúncias serem, obviamente, pessoas que estão no âmbito da hierarquia dentro da entidade abrangida, enquanto estiverem a desempenhar esta função de operadores do canal de denúncia dessa mesma entidade, eles têm que desempenhar essa função de uma forma completamente independente e completamente imparcial. O responsável pelo cumprimento normativo. As entidades abrangidas têm que designar um elemento da direção superior ou equiparado como responsável pelo programa de cumprimento normativo e a quem cabe garantir e controlar a aplicação do mesmo. O RGPC define de forma muito abrangente quem pode ser designado responsável pelo cumprimento normativo, numa lógica que pode não se aplicar facilmente à totalidade dos modelos organizacionais das entidades abrangidas, pelo que cabe a estas entidades abrangidas encontrarem, de acordo com a norma, quem é a pessoa mais indicada para ser designada responsável pelo cumprimento normativo. Mesmo que não seja considerado elemento de direção superior, um auditor ou um compliance officer, por exemplo,
podem ser designados responsável pelo cumprimento normativo, isto no âmbito de alguma flexibilidade que nós temos vindo a achar que se justifica no âmbito da noção que é dada pela lei, mas que de facto muitas vezes esta lógica do elemento de direção superior, em alguns casos, pode não ser de facto a designação mais feliz para se encontrar a pessoa mais indicada para desempenhar as funções de responsável pelo cumprimento normativo. O responsável do cumprimento normativo exerce as suas funções de modo independente e com autonomia decisória, devendo ser assegurado pela respectiva entidade que dispõe de toda a informação interna e dos meios humanos e técnicos necessários ao bom desempenho da sua função. O MENAC, como eu tive a oportunidade de dizer, disponibiliza no seu site guias, orientações e diretivas sobre o programa de cumprimento normativo e, portanto, está acessível através deste link, conseguem facilmente encontrar estas referências no âmbito do site do MENAC. E, finalmente, a título de conclusão, diria, aliás, em reforço daquilo que já teve a oportunidade de dizer o Sr. Vice-Presidente, que o programa de cumprimento normativo não pode ser encarado pelas entidades ou por quem as dirige como uma maçada, um custo ou uma mera burocracia. A prevenção da fraude e da corrupção acrescentam valor às empresas. Os instrumentos de cumprimento normativo devem ser trabalhados com o envolvimento de todos e encarados como algo que necessita de ser praticado e intuído permanentemente na organização e não apenas como uma mera formalidade. O programa de cumprimento normativo deve contribuir para se compreender e praticar a transparência e a integridade como princípios éticos essenciais à boa governança e, com isso, prevenir as causas da corrupção e os múltiplos efeitos negativos nas pessoas e na perda de valor das organizações. Costumo partilhar, por esta altura, um cálculo que foi feito em que uma conhecida empresa petrolífera brasileira, que obviamente, como infelizmente a generalidade das empresas que atuam no setor do petróleo, por vezes têm perdas muito significativas do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da sua credibilidade quando ocorrem situações de desastre ambiental, mas essa empresa brasileira, que certamente todos conhecerão, esteve também infelizmente envolvida em casos de corrupção no Brasil e recentemente uma consultora calculou que os efeitos prejudiciais em termos de valor para essa empresa que resultaram dos casos de corrupção foram sensivelmente 10 vezes superiores aos efeitos que ao longo da história essa empresa teve relativamente aos derrames com petróleo. E, portanto, isso dá-nos uma perspectiva de como a corrupção de facto afeta muito negativamente as empresas a nível global. O cumprimento normativo deve assim ser uma oportunidade para incrementar a literacia cívica em torno da ética e da integridade. A plataforma RGPC, e é aqui que depois passarei a palavra ao meu colega, o engenheiro João Mesquitela, para uma melhor fiscalização do cumprimento normativo por parte do MENAC, entrou em funcionamento no passado dia 25 de novembro a plataforma RGPC. As entidades abrangidas, em virtude de empregarem 50 ou mais trabalhadores, têm de cumprir as obrigações que dele decorrem, procedendo ao registro na plataforma RGPC e ao preenchimento dos formulários nele exigidos. As entidades abrangidas privadas que forem notificadas pelo MENAC para o efeito estão obrigadas a registarem-se na plataforma RGPC e a fazerem prova da concretização do programa de cumprimento normativo nos termos do artigo 4º do RGPC. O prazo para o registro na plataforma RGPC das entidades que já eram entidades abrangidas terminou em 14 de fevereiro de 2025, data a partir da qual o MENAC já iniciou o processo de fiscalização do cumprimento normativo, que nesta fase ainda só incidiram sobre entidades públicas, mas proximamente terão também que abranger entidades do setor privado. Muito obrigado pela vossa atenção e passo a palavra ao engenheiro João Mesquitela. Ora, muito bom dia, deixem-me só compartilhar aqui o ecrã. Penso que já estejam a ver. Portanto, começando, senhoras e senhores, muito bom dia. É com uma enorme satisfação que vos dou as boas-vindas a esta parte do webinar, que é promovido pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. A vossa presença neste encontro testemunha um compromisso inequívoco com os princípios da transparência, integridade e boa governação. Valores que se assumem como pilares fundamentais da atuação ética, tanto no setor público como no privado, que é o vosso caso.
No contexto onde as exigências de responsabilização e conformidade se acentuam, a prevenção da corrupção deixa de ser uma mera recomendação para se tornar uma obrigação estruturante, essencial à preservação da confiança, da credibilidade institucional e da eficácia organizacional. É neste enquadramento que surge o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, que é o instrumento normativo que impõe às entidades a implementação de mecanismos internos robustos de gestão de risco, ética e conformidade. Contudo, estamos cientes que a concretização destes requisitos constitui frequentemente um desafio muito exigente para as indústrias, em particular para a farmacêutica, uma vez que vocês já têm um compliance muito desenvolvido e forte. Nesse sentido, e para apoiar a implementação, o MENAC desenvolveu a plataforma do RGPC, que é uma solução tecnológica que vou demonstrar de seguida e que visa facilitar, uniformizar e centralizar os processos associados à prevenção da corrupção. Portanto, toda a estrutura documental e processual que vocês terão no cumprimento do RGPC será sempre tramitado via esta plataforma. Dito isto, vou apresentar então as diversas metodologias que temos para o acesso. O acesso à plataforma pode ser feito já com um pré-registro, isto é, a vossa empresa foi notificada pelo MENAC com um e-mail a submeter as vossas credenciais. Isso é feito através da base de dados que nos foi entregue pela Segurança Social de todas as empresas com 50 ou mais trabalhadores e sem registro, porventura a vossa empresa não terá recebido essa notificação, pode sempre solicitar as credenciais através do e-mail registro@mec-anticorrupção.pt. De forma geral, e depois vamos ver diretamente na plataforma, o que é que a plataforma do RGPC permite? Permite atualizar todos os dados de identidade, caso haja alguma discrepância com aquilo que existe no registro da Segurança Social, gerir os responsáveis pelo cumprimento normativo, portanto, identificar automaticamente quem é o responsável pela compliance dentro da empresa, fazer o upload dos documentos, carregar todos os programas e planos obrigatórios, nomeadamente o plano de prevenção de risco de corrupção, o código de conduta, o programa de formação, etc. É possível eliminar ou substituir documentos que estejam na plataforma. Vamos supor, vocês têm uma versão nova ou enganaram-se na submissão. É possível fazer essa substituição, assim como eliminar documentação que esteja desatualizada. A plataforma permite fazer um staging do envio, isto é, vocês podem carregar dados na plataforma e guardar esses mesmos dados sem submetê-los ao MENAC. Isto é, fica ali em stand-by à espera que vocês façam a submissão, só a partir daí é que o processo considera-se enviado e entregue ao MENAC. Agora vou só passar aqui. O endereço da plataforma, aqui desconsiderem, por favor, porque isto é o nosso ambiente de qualidade que utilizamos para fazer a formação. O endereço correto é entidade.mec-anticorrupção.pt. Aqui será a caixa de login. No primeiro acesso é necessário sempre fazer o reset à palavra passe por segurança. Portanto, o primeiro passo que fazemos ao entrar na plataforma pela primeira vez será esquecer-se da palavra passe. Vamos introduzir o utilizador que chegou no e-mail. Preenchemos o CAPTCHA
E já agora, aqui no caso do utilizador, o utilizador será sempre o vosso NIF. Portanto, não é o endereço de e-mail para onde vocês receberam o, o e-mail do MENAC, é sempre o NIF da entidade. Pronto, fazendo o reset à palavra passe, automaticamente recebemos na caixa de e-mail a validação, carregamos, colocamos novamente o nosso utilizador, definimos uma palavra passe e preenchemos o captcha de segurança. Às vezes o captcha é chato. Aí sim faço o login na plataforma já com a nova palavra passe criada. E entro dentro da plataforma do RGPC. No canto superior esquerdo, temos aqui o utilizador, temos aqui a entidade, passo a gerir a minha entidade e entro na ficha da minha entidade. O que é que eu posso alterar? Posso alterar o e-mail de contato. Portanto, se porventura está um e-mail geral e vocês querem pôr o endereço de e-mail diretamente do responsável pelo compliance, é aqui que vocês vão alterar o e-mail. Podem adicionar um endereço de e-mail alternativo, para o caso de quererem notificar mais que um elemento dentro da vossa equipa. Definem aqui o nome do responsável do cumprimento o responsável do cumprimento normativo. Aqui coloco o endereço do canal de denúncias interno para entidades que não têm um sistema de software estilo whistleblower ou mais transparência. Vocês aqui podem colocar, se o que está instituído é, por exemplo, um e-mail, colocam aqui o endereço de e-mail. O correto seria ter um sistema de denúncias anonimizado, mas caso ainda não o tenham, podem pôr aqui o endereço de e-mail. No caso de haver um canal de denúncias externo, também o configuram aqui. E depois passamos para a área do upload da documentação. O upload da documentação, clicando aqui no maisinho, eu posso ir buscar um fecheiro. Neste caso, vou escolher o plano de prevenção de riscos do MENAC. Vou classificar o anexo como plano de prevenção de riscos e vou fazer confirmar. A partir daí, o fecheiro foi carregado para a plataforma. Vou fazer o mesmo procedimento para o código de conduta e para o plano de formação. Aqui, relativamente ao plano de formação, tem havido algumas dúvidas por parte de entidades que nos perguntam o que é que efetivamente o MENAC precisa a nível do programa de formação. Nós apenas precisamos saber quais as formações e o número de atendentes. Portanto, nós não precisamos de nomes de pessoas, certificados de presença, não precisamos nada disso, até porque estaríamos a violar o RGPC. Aliás, o RGPD. O que nós precisamos é
vai ser ministrada ou foi ministrada a formação A, na data X, e houve 15 elementos a assistir. É único e exclusivamente isso que nós precisamos, não precisamos de mais dados nenhum. Depois, plano de prevenção de riscos. Vamos definir aqui que, efetivamente, nós temos um plano de formação, um código de conduta e um programa de formação. Aqui, a nível do workflow, chegámos à parte que eu vos tinha dito. Portanto, podemos gravar o progresso, salvar, e toda a informação carregada ficou em stand-by, isto é, está guardada no servidor, mas ainda não foi submetida ao MENAC. Isto é ambiente de qualidade, às vezes demora um bocado. Pronto. E podem ver que no estado da submissão ainda está pendente. Abrindo novamente, eu posso chegar à conclusão que todos os documentos já foram carregados, então pretendo submeter a informação para o ENAC. Ao fazer a submissão, automaticamente o estado de processo muda para em tratamento, o BENAC já foi notificado e a equipa vai dar início à análise de toda a documentação submetida. Portanto, como podem ver, é muito simples fazer a submissão dos ficheiros para a plataforma, é possível acompanhar. Caso haja porventura, com algum problema com algum documento, algum pedido de esclarecimento, ele será sempre tratado, apesar de vocês serem notificados via mail, será sempre tratado através daqui. Neste momento não tenho aqui nenhum, mas podem ver que há uma área para pedir esclarecimento. Portanto, a partir daí, toda a tramitação com o MENAC será sempre via plataforma. Temos aqui o pedido de esclarecimento, o MENAC porventura faz um pedido de alteração ou esclarecimento ao documento submetido. Vocês também podem responder diretamente aqui via plataforma. E pronto, dou por terminado a minha parte da apresentação. Passo agora ao meu colega Dr. Luís Carvalho a palavra para tentarmos esclarecer algumas dúvidas que possam ter aparecido no Q&A que eu ainda não vi se há ou não. Não, no chat não me parece que tenha surgido nada, pelo menos que eu tenha notado. Não sei se eventualmente o Dr. Pedro Freitas quererá colocar alguma questão ou abrir alguma discussão dos participantes, mas estamos disponíveis, obviamente, para, na medida das nossas possibilidades, podermos esclarecer as dúvidas que ainda existirem. Muito obrigado, Dr. Luís Guimarães de Carvalho, Sr. Engenheiro João Mesquitela, pelas apresentações que fizeram. E não havendo aqui nenhuma pergunta no chat, eu abro aqui a discussão. Penso que quem quiser colocar alguma pergunta pode levantar a mão, vamos facilitar a abertura do microfone e, portanto, a convidar as empresas, neste momento, a poderem esclarecer todas as dúvidas que possam ter. Muito obrigado. Já há aqui uma pergunta, pelo menos. Sim, efetivamente. Quando o MENAC solicita algum pedido de esclarecimento, portanto, o endereço que está registado na plataforma e, eventualmente, se houver o registro de um e-mail secundário, esses endereços serão notificados imediatamente que há um pedido de esclarecimento na plataforma. Sobre a questão que tem a ver com o relatório de execução elaborado em abril, se deve seguir algum formato específico. Não tem nenhum formato específico e, portanto, aquilo que há de facto caberá a cada uma das entidades, até em função daquilo que efetivamente foi a sua percepção da execução do plano de prevenção de riscos, no fundo é fazer um relatório dessa mesma execução de acordo com aquilo que foi a convivência com esse plano de prevenção de riscos e não tem de facto nenhum formato padronizado, até porque obviamente seria extremamente difícil estarmos a padronizar este tipo de relatórios em virtude da diversidade de situações que eventualmente poderiam ocorrer. Respondendo aqui à doutora Fátima Ferreira, sim, é possível atualizar um documento já colocado. Portanto,
Se porventura temos uma nova versão ou queremos corrigir alguma inconsistência que haja na versão que está carregada na plataforma, é só em frente ao link do documento, tem um xizinho, elimina-se esse documento e carrega-se o novo. O Menac irá considerar sempre a última versão carregada. Uma outra questão sobre a necessidade de publicitar no site da internet o plano de prevenção de riscos, mesmo não sendo uma empresa cotada em bolsa. A questão de ser cotada em bolsa ou não ser não tem aqui nenhum tipo de consequência relativamente ao plano de prevenção de riscos e à necessidade da sua publicitação. Portanto, aquilo que de facto a lei exige é que o plano de prevenção de riscos deve estar disponível através do site, existindo um site, deve estar efetivamente disponível através do site. Aquilo que eu tive a oportunidade de explicar foi que, nos casos em que eventualmente o plano de prevenção de riscos aborde determinadas situações que a própria entidade abrangida pode considerar que são informação algo sensível, que pode eventualmente expô-la a determinados riscos, designadamente riscos comerciais ou riscos de segurança ou riscos de direitos de propriedade que eventualmente tenham, a versão que for publicitada pode, de facto, ser omitida a parte em que esses riscos eventualmente possam resultar como potencialmente prejudiciais para a entidade. Tirando isso, o plano de prevenção de riscos deve, por qualquer entidade abrangida e existindo um site dessa mesma entidade, deve estar efetivamente publicitado através do site. Esta questão, eu penso que agora temos através do chat aqui uma questão que se fala nos relatórios mensais. Eu penso que quem faz referência a isto, penso que estará a fazer referência aos relatórios mensais que resultam da recomendação 7 do MENAC. Estes relatórios mensais, de facto, estes sim têm disponíveis no site do MENAC uma matriz que pode eventualmente ser utilizada por quem pretenda recorrer a estes relatórios mensais, mas a recomendação 7, no fundo, é apenas uma tentativa de levar a que as entidades abrangidas possam atuar relativamente ao RGPC de uma forma mais permanente e, portanto, aquilo que se convida é as entidades a estarem atentas à questão da execução do regime de prevenção da corrupção de uma forma mais permanente portanto, o Sr. Presidente do MENAC teve a oportunidade de emanar esta recomendação 7, em que, de facto, no fundo, pretende promover a necessidade de uma forma mais ativa e mais permanente, as entidades abrangidas estarem atentas, efetivamente, à situação de riscos portanto, encontrou-se este modelo que está previsto na recomendação 7. No entanto, estamos a falar destes relatórios mensais, que são relatórios que são uma mera recomendação, são opcionais e, portanto, no caso de eventualmente a entidade não dar cumprimento a esta mera recomendação, não resulta daí nenhum tipo de consequência para as entidades abrangidas. Outra questão que responsabilidades legais imputáveis ao responsável do cumprimento normativo. Bom, como eu tive a oportunidade de dizer, o responsável do cumprimento normativo, no fundo, é a pessoa que no fundo acaba por ser de facto uma pessoa, porque é ela que tem de ser designada, mas que pode eventualmente até ser, e até desejavelmente em algumas entidades com essa possibilidade, pode ser uma equipa, não é? No fundo, uma equipa que auxilie o responsável do cumprimento normativo, exatamente, no fundo, a ser o garante do cumprimento normativo que resulta do RGPC. Portanto, as responsabilidades legais, bom, enfim, de facto, não sei se é isso que eventualmente se pretende com a colocação da questão, de facto, o responsável pelo cumprimento normativo, no limite, pode, a título individual, caso ele não tenha contribuído ativamente para o desempenho da sua função e lhe sejam imputadas responsabilidades por não ter sido dada execução ao regime, às normas que vêm previstas no RGPC, de facto, o responsável pelo cumprimento normativo poderá vir a ser responsabilizado, designadamente através da aplicação de multas, por eventualmente não ter contribuído ativamente para o cumprimento
do RGPC. O regime sancionatório do RGPC tem efetivamente uma componente que incide sobre a responsabilidade da entidade enquanto pessoa coletiva, da entidade em geral, mas depois efetivamente também prevê a possibilidade de responsabilização individual e aí, de facto, quem pode eventualmente vir a ser responsabilizado pode ser o responsável pelo cumprimento normativo. Sobre se só é aceita documentação em português. Sim, de facto, aquilo que nós solicitamos, apesar de hoje, com relativa facilidade, se conseguirem fazer traduções dos documentos, aquilo que de facto nós pedimos e aquilo que nos parece que resulta do espírito da lei é de que, de facto, toda a documentação que é disponibilizada, quer ao MENAC, quer através dos sites das entidades abrangidas, deve ser de facto documentação que esteja em português. No entanto, e já agora partilhava convosco uma situação que não tem a ver diretamente com a vossa área de atividade, mas tem sido uma situação que tem sido colocada por outras entidades, designadamente, por exemplo, empresas que elaboram no setor agrícola, em que de facto existe um número muito substancial de trabalhadores que não falam português e onde de facto esta questão nos tem sido colocada. E, portanto, para o envolvimento dos trabalhadores, no caso de serem trabalhadores não falantes do português, de facto, a entidade abrangida deve, na medida do possível, transmitir e partilhar informações na língua que seja compreensível pelos trabalhadores. Mas quando, de facto, se concretizam os instrumentos de cumprimento normativo e, designadamente, se colocam à disposição do Mecanismo Nacional Anticorrupção, a língua que deve ser utilizada deve ser, de facto, o português. Penso que já temos aqui mais coisas. Há uma pergunta sobre a periodicidade mínima de atualização da documentação submetida. E se as empresas devem fazê-lo só quando fizerem atualizações aos documentos. Pronto, a periodicidade seria os 3 anos, não é? Sim, exatamente. Portanto, só tem que eventualmente fazer-se alguma atualização, como eu tive a oportunidade de dizer, se eventualmente as alterações que forem promovidas na organização da própria entidade eventualmente comprometerem a eficácia do plano de prevenção de riscos e nesse caso obviamente tem que se fazer uma atualização que leve em linha de conta as alterações organizacionais que se produziram dentro da entidade abrangida. Também aqui, no caso do plano ter sido criado no final do ano passado e não ser possível submeter o relatório em abril de 25, deve a empresa informar o MENAC deste facto? Caso o faça, poderá ser alvo de alguma ação inspectiva? Não, no caso de eventualmente se suscitar numa ação de fiscalização essa situação, a única coisa que a entidade tem é nessa altura de justificar o porquê de não ter elaborado esse relatório anual e o motivo será o de que aprovou há pouco tempo o plano de prevenção de riscos e, portanto, não fazia sentido estar a elaborar num período tão curto uma análise da execução desse plano de prevenção de riscos quando ainda nem decorreu um ano de implementação desse plano de prevenção de riscos. Penso que há aqui uma outra questão do plano de formação. Exatamente, número de horas e formato de atividades. Para o plano de formação, número de horas e formato de atividades de formação indicados nos documentos de orientação. Sim, não existe, também mais uma vez aqui, não existem recomendações do mecanismo. Portanto, aquilo que existe é que é um bocadinho uma lógica de bom senso, ou seja, deve-se de facto disponibilizar formação que aborde no essencial e também atendendo à própria especificidade da entidade e relativamente aos trabalhadores ou dirigentes que eventualmente sejam alvo dessa formação, ela deve ser adaptada e deve ser concebida numa lógica de bom senso e prático, no sentido dessa formação ser disponibilizada. Já agora, eu penso que isso não ficou talvez bem esclarecido na minha apresentação, o plano de formação é um dos documentos que tem de ser depositado na plataforma RGPC. Estaremos a falar de um documento muito simples, em que, no fundo, a entidade apenas, eu diria quase numa folha A4, apenas tem de esquematizar qual é que é a formação que vai disponibilizar aos seus dirigentes e trabalhadores, em que é que consiste, quais são as suas componentes, quais são as áreas que aborda,
quais são os destinatários e qual é que é o número de horas que vai existir dessa mesma formação. Portanto, estamos a falar de um documento relativamente simples. E só aqui mais uma coisa, que também é uma dúvida, Luís. Formação apenas relacionada com a Sim, prevenção da corrupção. sim, Portanto, portanto, estamos nós a não falar precisamos saber da restante, que Sim, é exatamente. administrada. Nós só estamos a falar, essa dúvida tem sido colocada, se eventualmente a entidade tiver um plano de formação mais geral, se eventualmente o pode colocar na plataforma RGPC. Nós aquilo que pedimos é que, na medida do possível, a entidade possa separar do plano de formação geral a componente que tem a ver apenas com o regime de prevenção da corrupção, mas se eventualmente a entidade optar por colocar todo o seu plano de formação e nele estiver incluída a componente de prevenção da corrupção, obviamente o MENAC aceitará isso. Como facilidade de análise, obviamente aquilo que nós solicitamos é que quando façam o carregamento do programa de formação, na medida do possível, possam de facto extrair apenas e só a componente do RGPC, e uma vez que o MENAC não está interessado relativamente a outras componentes do plano da formação que é dada eventualmente aos trabalhadores, alguma das quais será, porventura, até formação muito específica relativamente à área de atividade, que obviamente para o mecanismo não tem qualquer tipo de relevância. Nós fazemos um relatório trimestral, tem de ser mensais. Reparem, nós estamos a falar mais uma vez, no caso do MENAC, apenas temos aquela recomendação que é a recomendação 7 relativamente aos relatórios de facto mensais, que, como digo, são apenas uma mera recomendação, não são obrigatórios e, portanto, não têm que ser mensais. Serão mensais se eventualmente a entidade pretender de facto aderir àquilo que é a recomendação feita pelo MENAC através da sua recomendação 7, 2024, portanto, nesse sentido, se quiserem dar cumprimento a essa recomendação, como digo, a matriz, que também é muito simples, que está disponível no site do MENAC, pode eventualmente ser, no fundo, um incentivo a que as entidades trabalhem mais cotidianamente com estas temáticas, mas mais uma vez estamos a falar apenas de uma recomendação e não de uma obrigação. Eu penso que não tenhamos mais. Entrou agora aqui no chat, a obrigatória da caso empresas. Aplica-se considerando que em Portugal não é empresa multinacional. Pronto, de facto, aquilo que o RGPC determina é que estão abrangidas pelo RGPC as entidades que tiverem 50 ou mais trabalhadores, ou seja, o critério que nós estamos a usar são as entidades que tenham 50 ou mais trabalhadores registados na Segurança Social em Portugal. Portanto, se eventualmente estivermos a falar de um aglomerado e existirem colaboradores que eventualmente estejam de facto a trabalhar noutro local e não estejam, no fundo, registados na Segurança Social em Portugal, nós nunca teremos a possibilidade de saber se efetivamente as entidades têm 50 ou mais trabalhadores. O critério que nós estamos a usar, que é aquilo que objetivamente nós conseguimos também fiscalizar através dos dados que nos são fornecidos pela Segurança Social, é a existência de 50 ou mais trabalhadores registados por essa pessoa coletiva na Segurança Social em Portugal. No entanto, se efetivamente aquilo que nós temos vindo a recomendar é que, se de facto o universo de trabalhadores for exteriorizar esse número de trabalhadores declarado na Segurança Social Portuguesa, obviamente que isso eventualmente pode aumentar os riscos e, portanto, aquilo que nós sugerimos é que, de facto, a entidade, na medida do possível, se salvaguarde, se tiver uma dimensão superior a 50 trabalhadores, que se salvaguarde e procure efetivamente ter um programa robusto de cumprimento normativo. No entanto, muito dificilmente o mecanismo terá a possibilidade de verificar se de facto estamos a falar de uma entidade que é considerada como entidade abrangida, uma vez que provavelmente não teremos condições de saber se de facto a entidade tem mais de 50 trabalhadores, se eles efetivamente não estiverem registados na Segurança Social Portuguesa no âmbito dessa mesma entidade.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Não sei se mais algum dos participantes tem alguma questão que gostasse de colocar aos representantes do MENAC. Está aqui a Temos entrar outra no chat. no chat está a entrar uma para o João Mesquitela, não sei se eventualmente conseguirão. Ah, A seguir à sessão, será a seguir à possível? sessão. No fundo com um contacto direto. É isso? Sim. É a doutora Sara Ventura da Johnson Johnson. Eu penso Sim, é que possível. haverá. Eu penso que o MENAC tem o MENAC tem ou eventualmente poderia disponibilizar desde já aqui algum contacto, ou então o MENAC tem um contacto telefónico geral e é pedir para de facto dizer que para passarem ao engenheiro João Mesquitela, que certamente ele terá essa disponibilidade. Afirmativo. Muito obrigada. Não sei se a Sara pode partilhar um contato do e-mail para iniciar o contato ou... Como digo, o MENAC tem no seu site o Eu telefone próprio geral. partilho o e-mail. Já está aqui. Ok, Ok. pronto, então já tem aí o contacto para o João. Quando terminar já entre em contato. Pois, nós estamos temos algumas limitações com a questão do contacto telefónico. Eu já agora gostaria, aproveitando esta intervenção da Sara Ventura, da Johnson Johnson, de dizer o seguinte: através dos mails que estão disponíveis, o Mecanismo Nacional Anticorrupção tem procurado muito ativamente responder por via de e-mail. Por vezes, por via telefónica não é fácil. Nós temos apenas uma pessoa que está dedicada a atender telefonemas. Por vezes, de facto, não consegue atender mais do que X telefonemas por dia, mas aquilo que nós recomendamos é que, até porque isso é mais prático e é mais fácil de responder, aquilo que pedimos é que, de facto, através dos mails que estão disponíveis, possam enviar-nos as vossas questões e nós, como digo, temos com alguma proatividade, temos conseguido responder rapidamente às questões que nos são colocadas e, portanto, agradecia que pudessem eventualmente, tirando esta exceção que vai ser criada aqui com o João, mas isso também é, digamos assim, uma mais-valia de termos feito este webinar com a Apifarma, mas na medida do possível, de facto, fazerem contactos por e-mail, porque de facto conseguimos gerir muito melhor a resposta portanto, mas dentro das nossas possibilidades, enviem-nos de facto por e-mail as vossas dúvidas que nós teremos todo o gosto em responder. Muito obrigado. Está Já aqui uma vimos última aqui, pelo questão. menos, não é uma questão, é aqui uma confirmação de que o canal e-mail é prático e eficiente. Portanto, vem corroborar aquilo que o Dr. Luís Guimarães de Carvalho estava a dizer. Muito bem, muito bem. Mas temos aqui uma outra questão. Sim, 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 sim. No chat. Da indústria. Eu estava a ver o IFO, o que era da indústria farmacêutica. Não, com toda a franqueza, nós neste momento temos ainda estado muito focados na necessidade de estabelecer o registro por parte das entidades abrangidas. Nós ainda estamos um bocadinho aquém, apesar de uma evolução muito significativa que houve, principalmente nos últimos 2 meses, de registro de entidades. Só para terem uma ideia, nós neste momento já teremos, se calhar, já estaremos próximo das 6.200 entidades registadas na plataforma do MENAC, públicas e privadas. No entanto, de facto, ainda há um trabalho a fazer, uma vez que, de acordo com aquilo que são os dados que nós temos disponíveis, ainda estaremos aquém de entidades que, certamente por motivos muito diversificados, ainda não tiveram a oportunidade de se registar, e depois entraremos, designadamente, quando, a partir do dia 1 de abril, o mecanismo anticorrupção se vir reforçado com alguns juristas que vão entrar, de facto, aqui para o MENAC a partir do dia 1 de abril, a nossa ideia é passarmos, de facto, a uma segunda fase, que é a fase de análise qualitativa dos documentos de cumprimento normativo,
e pronto, e só nessa altura é que nós iremos, no fundo, ter uma ideia um bocadinho mais concreta sobre a qualidade dos instrumentos de cumprimento normativo. No entanto, não me espantaria, como aliás o Dr. Olívio também já teve a oportunidade de dizer, não me espantaria que no âmbito de entidades que já estão muito habituadas a trabalhar em as questões de compliance, as questões de auditoria, as questões de cumprimento de uma panóplia de cumprimento de normativos muito abrangentes, e portanto não me espantaria que de facto a indústria farmacêutica tivesse um particular à vontade em trabalhar os instrumentos de cumprimento normativo no âmbito do RGPC. E se me é permitido, Sr. Luís Guimarães de Carvalho, eu aqui então aproveitaria esta questão que foi colocada pela minha colega Ana Marta Cunha, e que é se depois vierem a verificar a necessidade de algum enforcement por parte das empresas da indústria farmacêutica, a Apifarma pode ser, nesta situação, também um veículo para chegar às empresas e para melhorarmos aqui também o compromisso das empresas com o MENAC, portanto estaremos sempre disponíveis para convosco colaborar numa melhoria da comunicação com as empresas. Perfeito, perfeito, perfeito. Não sei se há alguma questão mais. Penso Se que não já não houver, entrou mais nada. não entrou mais nada. Portanto, a mim resta-me agradecer a vossa disponibilidade, os esclarecimentos, as comunicações, os esclarecimentos e reiterar a nossa total disponibilidade para continuar a colaborar, como disse há bocado o Dr. Olívio Mota Amador, desde setembro, para continuar a colaborar com o MENAC na persecução dos vossos objetivos, que também são os objetivos das nossas empresas. E, portanto, vejam em nós alguém que está, uma instituição que quer colaborar e que está totalmente disponível para melhorar os seus documentos, bem como as comunicações que vai fazendo ao longo dos períodos obrigatórios de reporte anuais. Muito obrigado. Obrigado. Bom Muito trabalho, obrigado a obrigado. todos. E muito Obrigado, obrigado também à obrigado. assistência e à participação de todos. Muito obrigado. 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 O resto, bom dia a todos. Muito obrigado.